O audiovisual tá mudando a minha vida e eu vou te contar o porquê. Tudo começou lá em julho de 2012, onde eu decidi postar o meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Faz tempo, hein? Naquele momento surgiu uma paixão que eu nunca imaginaria que eu teria. Na verdade, eu sempre fui apaixonado por cinema, tá? Eu sempre olhava os filmes e ficava me perguntando como é que eles fazem para produzir esses filmes. Eu ficava me perguntando isso, como? E essa pergunta ficou na minha cabeça por muitos anos, até que um dia uma professora minha explicou como que eles produzem filmes. E aí minha cabeça fez assim, ó. Eu nunca me esqueço, era uma professora de artes e ela nos levou para ver um filme e alguém perguntou, como é que eles gravam? E aí ela falou e explicou. E aí virou muita chave na minha cabeça. E daquele dia em diante eu soube que eu queria trabalhar com cinema. Mas como? Como que eu vou trabalhar com cinema? Como que eu ia produzir filme? Eu não sabia. Eu procurei várias formas de tentar responder a minha pergunta de como eu ia trabalhar com cinema e eu não sabia. Até que em 2011, no auge dos meus 14 anos, mais especificamente em novembro de 2011, eu conheci o YouTube. E aí eu olhei e pensei, opa, talvez aqui eu possa começar a minha jornada. Depois de 7 meses estudando como gravar, como produzir, como editar, como enviar um vídeo para o YouTube, saiu o meu primeiro vídeo. Ridículo, péssimo, áudio ridículo, tudo tremido, péssimo, resolução baixíssima, ridículo. Mas saiu o meu primeiro vídeo. Mas mesmo sendo ridículo, eu não parei. De 2012 até 2018 eu mantive um canal de games na ativa, onde eu produzi mais de 300 vídeos, onde eu fiz muitas lives, mas ainda assim não era o que eu queria, e eu parei, decidi parar. E depois que eu parei, eu fiquei muito revoltado com o audiovisual. Eu fiquei revoltado porque as coisas não saíram como eu queria, as coisas não foram como eu imaginava, eu não consegui realizar as coisas que eu tinha planejado e a falta de maturidade bateu forte, porque em 2018 eu tinha só 21 anos, tu ainda é muito imaturo. Mas mesmo eu parando com o canal, eu nunca me desvinculei do audiovisual. Foi aí que eu comecei a fazer uns bicos, editava uns vídeos para outras pessoas, produzi uns cursos de umas pessoas, foi aí que eu comecei a gravar, a virar videomaker, a fazer algumas coisas aqui, algumas coisas ali, e eu sempre tive inserido no meio do audiovisual. O tempo foi passando e aí eu fui entrando numa zona meio complicada da minha vida. Eu fui entrando numa zona de tristeza, de não tinha muita motivação, de revolta, e as coisas foram indo. Só que eu não sabia o porquê que eu estava entrando nisso. Eu tinha uma casa boa, eu tinha boa alimentação, minha mãe, meus pais estavam sempre presentes, eu tenho uma irmã maravilhosa, uma família muito boa, e eu fui entrando nessa zona de tristeza e não sabia. Eu fiz de tudo que tu possa imaginar. Eu me formei e fui trabalhar na área, eu comecei a cuidar do meu corpo, eu comecei a ler, eu comecei a fazer muita coisa, eu parei de beber por um tempo, eu comecei a conviver com pessoas mais inteligentes que eu comecei a trabalhar em locais diferentes, fui fazendo tudo que tu possa imaginar e mesmo assim não adiantava. Eu continuava naquela zona de tristeza. E aí o tempo foi passando, eu fui ficando naquela zona meio cinza ali, meio, sabe, meio morna, nem chove, nem molha, nem incomoda, nem isso. Fui ficando ali e aí até que chegou 2024. E em 2024 tudo mudou. Em 2024 eu decidi postar o primeiro vídeo desse canal. Eu decidi criar esse canal. Sem nem saber o que eu ia falar, sem nem saber o que eu ia gravar, sem nem saber o que eu ia produzir. Eu só fiz o primeiro vídeo que eu achei que fazia sentido e postei. E aí que tudo começou a mudar. Eu comecei a criar vídeo para esse canal, comecei a produzir, comecei a gravar, a editar, a pensar em vídeo, pensar em ideia, e eu fui começando a me divertir, eu fui começando a gostar, eu fui começando a ficar cada vez mais interessado nesse canal.
E conforme ia passando as semanas, ia passando os dias, ia passando os vídeos, ia passando as produções, eu ia me divertindo, ia gostando e eu ia cada vez mais me apaixonando de novo de produzir pra mim. E sabe o que foi louco? Aquela chama e aquele tesão que eu tinha lá no início do canal de 2012 voltou. E voltou muito mais forte e ela voltou muito mais acesa. E cada vez mais eu fui gostando e me apaixonando de produzir coisas audiovisual, de produzir conteúdos, de produzir tudo que tem aqui no canal. E isso foi me trazendo uma alegria de volta, foi me trazendo momentos felizes, foi me trazendo coisas boas. E esses conteúdos que estão aqui, esse canal, ele tem um peso extremamente importante para eu voltar a ficar mais feliz, para o audiovisual ter mudado e estar mudando a minha vida. Porque antes eu não tinha um motivo para seguir em frente e seguir meus dias. Eu só acordava, trabalhava, fazia o que tinha que fazer e era isso. Por que eu estava trabalhando? Por que eu estava seguindo em frente? Por quê? Eu não tinha um porquê. Eu só ia. E aí não tinha um norte, não tinha um objetivo a ser seguido. Não tinha um porquê eu estar vivendo. Só que agora eu descobri o porquê eu vivo. Agora eu descobri que o audiovisual é o meu motor, a minha locomotiva e o meu combustível de viver. Porque eu nasci para produzir filmes, vídeos, curtas, séries. Eu nasci para produzir coisas do audiovisual. E eu percebi que aquela paixão que o Kael tinha lá com 11, 12 anos pelo cinema continua viva, continua pulsando, continua com a chama acesa e cada vez mais acesa. Ela está acesa e batendo cada vez mais forte. Ela mostrou para mim que o que eu amo de verdade e o que eu vou fazer pro resto da minha vida é produzir meus vídeos, meus futuros filmes, minhas futuras curtas, produzir os meus futuros conteúdos audiovisuais. Ela mostrou que é isso que eu nasci para fazer na minha vida. Ela mostrou que é para isso que eu vivo e ela me dá muita alegria e muita felicidade em poder fazer isso todos os dias. Porque eu descobri o que é a minha paixão e o que é a minha chama de viver. E a pergunta que fica é: qual paixão você está deixando de viver?